Boa noite a todos, pessoal. Vamos começar então o estudo da noite com uns minutinhos aqui de atraso. Peço desculpa para vocês que tivemos um probleminha técnico aqui. Então, para iniciar, vou fazer a leitura do livro Fonte Viva, do Francisco Cândido Xavier. Quem serve, prossegue. A natureza, em toda parte, é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilhados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve à semente, a semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios da vida, e as flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar, o mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra de hora a hora, dando carne e sangue e benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma, na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros, por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto, companheiro fiel da Boa Nova, está informado de que Jesus veio para servir, e desvela-se o benefício de todos, até o fim da luta. Se há mais alegria em dar em que receber, há mais felicidade em servir do que possa ser servido. Quem serve, prossegue. Então, convido a todos a, nesse momento, fechar os olhos. Vamos elevar o pensamento a Deus. Vamos agradecer a oportunidade que estamos tendo nessa encarnação, de termos os nossos amigos, a nossa família, o nosso alimento diário, de termos a oportunidade de estarmos estudando e de estarmos passando por esta pandemia, para que com ela a gente consiga aprender e a evoluir. Agradecemos também a possibilidade que estamos tendo com o estudo fornecido aqui e em as demais casas espíritas, para que o nosso espírito evolua e aprenda cada vez mais. Vamos pedir a Deus que nos guie, nos ilumine e nos oriente sempre. Obrigado, Senhor, que assim seja. Então, pessoal, hoje o tema que a gente vai estudar trata sobre espiritismo e a ciência e a espiritualidade. É sobre homeopatia e o espiritismo. Eu fui buscar esse tema lendo algumas revistas espíritas e encontrei um pequeno trecho na revista de agosto de 1863, no mês de agosto, de 1863, que falava um pouquinho sobre homeopatia. E como eu quis sair um pouco da minha zona de conforto, daquilo que eu estava habituada a estudar, eu resolvi fazer sobre esse tema. E, na verdade, confesso para vocês que eu tive um pouco de dificuldade, porque não é um tema dos mais fáceis. Talvez se eu fosse médica, eu acho que a palestra teria uma conotação um pouco diferente, Conseguiria abrir um pouco mais o ensinamento para vocês. Mas dentro do que eu estudei, eu vou repassar na noite de hoje para que vocês também tenham um pouco de conhecimento do que envolve a homeopatia e o espiritismo. Quais são as afinidades, O que eles têm em comum. Então, nós sabemos que o espiritismo ele é composto por uma tríade. O espiritismo está baseado na ciência, na filosofia e na religião, para que a gente não tenha aquela fé cega, O espiritismo bate muito na tecla da fé raciocinada, por isso que a gente tem que ter bases para aquilo que a gente acredita, para aquilo que a gente está estudando. E a questão agora entra na questão da ciência espírita. A ciência espírita ela é um pouco diferente da tradicional, que a tradicional vai somente até o ponto onde a gente consegue estudar. Por exemplo, a tradicional vai estudar aquele remédio, aquela doença, o corpo humano, Vai de repente abrir um corpo humano para estudar e não vai além daquilo.
fica aqui restrito na matéria. Enquanto a ciência espírita, ela é especial. Ela percebe que o objeto verdadeiro está além desse objeto atual. Ela é independente, ela tem bom senso, ela percebe que tem uma coisa além da matéria e por isso que ela consegue chegar aonde a medicina comum muitas vezes não alcança. Eu trouxe aqui para vocês o significado da palavra homeopatia e de doenças para vocês compreenderem, né, mais ou menos aonde que eu quero chegar. O significado de homeo quer dizer semelhante, patia quer dizer doença e alopatia, contrário aos sintomas. Então, a homeopatia nada mais é do que um método terapêutico que prescreve a um doente, sob forma bem diluída, em pequenas doses, uma substância que em doses elevadas seria capaz de produzir no indivíduo sadio sinais e sintomas semelhantes àquela doença que ele quer combater. Já o que é a doença para a doutrina espírita? É uma enfermidade que nasce das profundezas do espírito, da matéria mental extremamente sutil, e essas energias desequilibradas vão se aderindo e atingindo o duplo etérico, a força vital, e acaba desequilibrando então a nossa força vital. O que é duplo etérico, para quem está assistindo a palestra agora pela primeira vez, tendo contato com a doutrina? Nós temos o corpo físico, temos o perispírito, que é o elo que vai unir o corpo físico ao espírito, enquanto nós estamos encarnados, e nós temos o duplo etérico, que é como se fosse umas estrias, eles falam, que fica mais ou menos aqui do lado de fora, que os médiuns conseguem visualizar, como se fosse uma camadinha assim de energia, pelo que eles conseguem ver. Quando a gente desencarna, o duplo etérico morre também. E quando a gente desencarna, o perispírito não morre, ele fica junto com o espírito. Nesse perispírito ficam arquivadas diversas coisas, situações morais que a gente passa, doenças. Então acabam ficando às vezes algumas lesões nesse perispírito, no perispírito de cada um, proveniente da forma que a gente conduziu a nossa vida na vida passada. E no duplo etérico também pode acontecer de ter essas manchas, né, esses resquícios de alguma doença que ficou ali e que pretende depois então ser curada, mas que acaba então criando alguma consequência para a vida da pessoa por ter ficado ali. Como que surgiu então a homeopatia, para dar início na nossa história? A homeopatia surgiu com Samuel Hahnemann. Ele era um cidadão alemão, ele era muito inteligente e ele vivia de tradução de livros. Até que um dia ele começou a estudar medicina, ele casou-se com a filha de um farmacêutico e teve com ela 12 filhos. Ele estudou medicina e atuou por cerca de 10 anos como médico. Até que em determinado dia, um amigo dele, muito próximo a ele, desencarnou por uma doença lá que não trazem especificamente qual que era. E ele ficou muito triste com esse desencarne e inconformado que a medicina não tinha conseguido curar esse amigo dele. Então ele resolveu desistir de tudo. Ele falou, se essa medicina não ajudou meu amigo, não vai ajudar mais ninguém, tá tudo errado, né? Tem alguma coisa errada aqui, a gente precisa ir mais além. E se não for para curar, então eu desisto da medicina. E ele voltou então a traduzir os livros para sustentar a sua numerosa família. Aí, em 1790, entregaram um livro para ele traduzir. E nesse livro constava sobre o tratamento da malária com a quinino. E lá mostrava que pessoas intoxicadas com a quinino apresentavam sintomas semelhantes ao da malária. E daí ele pensou, se uma substância química produz sintomas em uma pessoa sadia, uma pessoa que apresenta os mesmos sintomas pode ser tratada com essa substância. Aí ele descobre a lei dos semelhantes, a base da homeopatia. Ou seja, o que causa mal a alguém saudável pode curar alguém doente. Se um veneno, por exemplo, produz efeitos de vômitos em uma pessoa, a versão homeopática dele, que é a versão diluída dele, desse mesmo veneno, pode tratar pacientes com problemas de vômitos recorrentes. Ele não inventou a homeopatia, ele descobriu a homeopatia, porque ela é da lei da natureza.
E ele percebeu com isso a propriedade de medicamentos simples. Só que a vida dele não foi nada fácil, porque ele chegou com toda essa inovação e, obviamente, foi rechaçado pela maioria dos médicos. As pessoas falavam que isso fazia mal, que era invenção dele, que ele estava dando medicamento que não continha nada para as pessoas, e ele foi lutando. Até que com 80 anos ele ficou viúvo e ele casou-se com uma mulher de 37 anos. Essa mulher ele salvou ela estava bem doente e com a homeopatia ele conseguiu curar ela. Eles se casaram e mudaram-se para Paris. Lá sim ele teve reconhecimento que ele tanto almejava com a homeopatia e ela passou a ser então mais utilizada. Então ele sofreu bastante até chegar aí. Quais são os princípios básicos da homeopatia? A experiência no homem-são, para ver se produz aquele efeito, né? Como eu havia falado antes, pode fazer um mal para o homem-são, de repente pode curar alguém que sofre daquela doença. Semelhantes tratados pelos semelhantes, utilizar essa mesma substância para sofrendo o problema. As doses mínimas e o remédio único. Essa questão do remédio único é que eu acho a mais importante de todas, porque as pessoas podem pensar, por exemplo, eu sofro de enxaqueca, aí eu vou no médico homeopata e ele me dá um remedinho. Aí a minha mãe também sofre de enxaqueca, ela não pode pegar o mesmo remédio que o meu e tomar, porque é toda uma conversa que você tem com o médico, o remédio é feito para você, não pode ser distribuído, dado para outra pessoa, não é, por exemplo, a dipirona. Eu tenho dor de cabeça, vou lá, compro, vai passar minha dor de cabeça e vai passar a sua dor de cabeça também. Não é assim que funciona, o método homeopático é diferente. É feito de pessoa para pessoa e precisa então ser um remédio único para cada paciente. A homeopatia chegou no Brasil em 1840 e também passou por diversos obstáculos. Tentativas de legitimação. Os jornais condenavam a sua prática e falavam que agravava o estado dos doentes. Os homeopatas da época aqui no Brasil, eles não silenciaram ao ataque e promoviam debates cheios de réplicas, o que acabou promovendo a homeopatia no Brasil. Esqueci de falar, mas ela foi trazida por um médico, esqueci o nome dele agora, mas que ele foi curado com a homeopatia e resolveu então trazer e divulgar ela no Brasil. Então, com tantos debates contra, ela acabou ganhando força e ficando conhecida aqui no país. E a relação, onde é que a gente chega na relação da homeopatia e o espiritismo? Ela foi anunciada por Madel Luz. Foi algo bastante recorrente, que teve o início nos anos de 1860, quando o espiritismo chegou ao Brasil. A homeopatia foi reconhecida no Conselho Federal de Medicina no ano de 1980. Então, pensem, chegou no Brasil em 1840 e somente em 1980 que foi reconhecida pelo Conselho de Medicina. Eu sei que hoje em dia pode receitar quem é médico, quem é dentista, quem é veterinário. Parece que os médicos têm 3 anos para poder trabalhar com a homeopatia. Vamos então às semelhanças com o espiritismo. Na visão da homeopatia, a pessoa fica doente em virtude de um desequilíbrio da energia vital, que pode ser causadas por fatores externos ou da própria pessoa. Por exemplo, amidalite com homeopatia. Para equilibrar essa energia e reverter o processo inflamatório sozinho, a gente utiliza a homeopatia. Aí o teu sistema imunológico vai combater a bactéria. Não é o antibiótico que você vai tomar que vai combater a bactéria, e sim o teu próprio organismo, criando imunidade para futuras causas, né, futuras doenças, causas de amidalite que você venha a ter. Por isso que o medicamento é individual, ele não tem efeitos colaterais e as doses são mínimas para reequilibrar a nossa energia vital. Mas há muitas pessoas que afirmam que a homeopatia tem efeito placebo, né? Falar, não, isso aí para mim é mentira. Acho que a pessoa toma e fica acreditando tanto que aquilo vai dar certo, que realmente funciona, não que isso tenha alguma eficácia. Por que elas pensam assim? Porque a homeopatia funciona da forma diluída. Por exemplo, eu pego uma gota de remédio e vou diluir em 2 litros de água. Diluo bem. Depois desses 2, eu pego mais outros 2 litros e diluo novamente em 2 litros de água uma substância primeiro. Para a ciência tradicional,
ela vai examinar a água e a substância foi tão diluída que eles não localizam nada. Vão falar, não, aqui não tem nada, aqui é só água, por isso que você está tomando é um remédio com efeito placebo. Mas agora eu pergunto para vocês, se é efeito placebo, como que a homeopatia cura pessoas inconscientes? A pessoa está lá, de repente, inconsciente no hospital e faz o uso da homeopatia. Pessoas que estão delirando de febre, tomam e possuem efeito. Os animais, que nós temos bastante tratamento homeopático para os animais. Os bebês, que também um bebê, você dá as bolinhas lá para ele da homeopatia, ele não sabe o que ele está tomando, não sabe que aquilo é um remédio. Como que faz o efeito placebo, então, num bebê e nos animais? Não tem como você sugestionar um animal que ele está sendo curado. Não tem como falar para o meu cachorrinho, né? Ó, toma esse remedinho que você vai ficar bem. Não, você não consegue sugestionar isso para um bicho. A cura realmente acontece. Então é a prova de que ele realmente é eficiente. O mecanismo da homeopatia não é o mesmo que a ciência tradicional reconhece. Ele não consegue detectar essas substâncias porque ele atua num campo extremamente sutil e energético no nível do perispírito. E é aí que eu quero chegar na semelhança entre a homeopatia e o espiritismo. Vocês lembram que eu falei no início, né? Que nós temos o corpo físico, o perispírito e o espírito. A homeopatia atua aqui no nível do perispírito, que é aquele elo que vai unir o corpo físico ao espírito enquanto nós estamos encarnados. E lembra que eu falei também que as doenças às vezes ficam ali caracterizadas no perispírito, deixando algumas marcas no nosso perispírito? Por isso que a homeopatia é tão eficaz. Porque ela é densa como o remédio que a gente compra na farmácia. E ela consegue atingir, então, esse campo do perispírito, esse elemento semimaterial, produzindo o efeito que a gente espera do remédio. A diluição das doses, então, ela tem por objetivo atenuar o peso material do remédio e obter a concentração de energia em estado puro. É como o homem, que é composto pela matéria, e o espírito e perispírito. A eficácia, então, não atua na matéria, mas sim no perispírito. As doenças costumam acontecer primeiro no perispírito e depois se manifestam no corpo. Os sentimentos ruins, eles criam energias doentes que ficam no perispírito e aí se mostram no corpo. Por isso que nós temos as doenças psicossomáticas, né? A nossa cabeça atua no perispírito e cria a enfermidade antes de surgir no nosso corpo físico. E eu lendo sobre isso, eu pensei muito sobre a psoríase. Como eu disse para vocês, não sou médica, mas me lembrei dessa doença, que eu conheço várias pessoas com ela, e que a pessoa não consegue curar. Ela trata, aparece as feridinhas, né, que tem bem causas emocionais, passam as pomadinhas, passam os cremes, ela desaparece temporário e depois volta. Porque possivelmente é uma doença que está relacionada ao perispírito. Acredita que tem uma grande eficácia com a homeopatia, em casos semelhantes a esse. Outra questão, por que os espirituais apresentam uma grande eficácia? Também porque atua no perispírito. A doença e depois se manifesta então no corpo. Da mesma forma, por isso que nós temos a água fluidificada no centro espírita, que a gente às vezes dá a garrafinha, né, para a pessoa levar e tomar durante a semana em sua casa. Ela toma diariamente e a água possui o elemento super que cura no plano perispiritual. A ciência vai investigar a água fluidificada e não vai achar. A homeopatia saturada nos elementos exatos também vai atingir e vai atuar no nível espiritual. Então, de repente, vai olhar a homeopatia e não encontre nada, mas é porque ela está diluída e vai atingir ali no perispírito. Não precisa ser tão densa. A verdade é que nós temos que ter humildade, né, para sabermos que nós não temos condições técnicas nem instrumentos e entender 100% como ele funciona. Aí vem o espiritismo, e mesmo sem tecnologia medicinal, nos aponta os conceitos e afirma então essa análise. Mas daí você pode estar assistindo a palestra e pensando, mas eu não acredito em homeopatia, porque eu não acreditava, e resolvi fazer um teste. E fui no médico,
comprei o remédio homeopatia, lá fiz o tratamento certinho e para mim não funcionou. Claro que não funcionou, porque você não estava acreditando. Você criou um campo magnético repulsivo àquele remédio. Aí realmente não faz efeito. Você criou tipo um escudo, né, de descrença. Eu tô tomando, mas não acredito nisso. Isso não vai fazer efeito no meu corpo. Pensando assim, realmente não vai fazer efeito. Você precisa estar receptivo ao tratamento. Assim como não adianta a pessoa ir tomar passe lá no centro espírita e sentar lá na cadeirinha, fechar o olho e enquanto os médiuns estão aplicando o passe, a pessoa está lá, né, pensando na morte mesmo. Não adianta, você não vai receber. A pessoa precisa estar receptiva e conectada, tanto no tratamento homeopático, tanto com o passe, com a água fluidificada, para que ele assim atinja o tratamento na zona do perispírito. Verdade, já passou. Eu tenho uma causa. Não adianta a gente ficar negando de forma gratuita, sem justificativa. A homeopatia, na verdade, é uma bênção, né? É o ensinamento que a gente recebeu para estudar o mundo espiritual e fazer essa ligação com o nosso mundo material. Tem umas questões que eu encontrei na internet que eu vou responder aqui para vocês, que as pessoas tinham curiosidade sobre o tema. A homeopatia é uma terapia espírita? Não é, porque a homeopatia é anterior ao espiritismo. Tá? Os seus princípios foram estabelecidos pelo Samuel Hahnemann, como eu falei no início, no final do século XVIII. E a obra fundamental da homeopatia ela foi publicada em 1810, ou seja, 47 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos. A doutrina espírita encontrou inúmeras relações nos pontos a que se referem à saúde, à doença, à filosofia da homeopatia, a questão da doença de repente de tratar o perispírito encontra, mas a homeopatia não é uma terapia espírita. Aquilo que Kardec ensina. A energia vital que mantém o nosso corpo em equilíbrio, para nós espíritas possuem relação com o perispírito, é então que a homeopatia atua assim no perispírito. A homeopatia não tem sua própria fonte, tal justificativa do porquê ela triunfa, o comum costuma fracassar. Por que então há tantos médicos homeopatas com preferência à homeopatia? A gente observa assim, ó, que a cada 100 médicos homeopatas, pelo que eu li em uma pesquisa, 80 são espíritas, porque uma coisa acaba puxando a outra. Não acredito que de repente um médico é espírita e daí se interessa pela homeopatia ou vice-versa, né? Ele é um médico que estuda homeopatia, escuta sobre o espiritismo, vê que tem várias coisas em comuns e assim se tornam, então, espíritas e homeopatas. Justamente em virtude dessa identidade dos conceitos, né, que eles têm entre si. Durante um bom período, é interessante vocês saberem que a FEB pautou essa prática mediúnica como meio de prática de caridade, ou seja, os centros espíritas podiam receitar, através dos médiuns, receitas de homeopatia para quem procurava alguma doença. Hoje em dia isso não é mais possível. Acredito que ficou por um bom tempo, assim, pelo que eu pesquisei. Inclusive, nós temos médiuns renomados que fizeram esse trabalho, que foi Evônio do Amaral Pereira, o Eurípides Barçanufo, o próprio Bezerra de Menezes, que trabalharam como médico homeopatas, recebiam um receituário do plano espiritual e aí passavam para os pacientes como forma de caridade. Isso parou porque veio depois o Código Penal e falou que receituários deveriam ser, então, somente fornecidos por médicos, dentistas e veterinários. Então, a FEB suspendeu esse tipo de atividade por orientação espiritual e encerrou, então, o período que fazia esse tipo de atendimento. Hoje em dia, parece que tem centros espíritas não federados à federação, não vinculados à federação, que fazem esse tipo de tratamento. Mas eu desconheço, não conheço nenhum que faça, somente pesquisei na internet sobre o assunto.
E também, o que a gente sabe que existe, são médicos espíritas que aí sim receitam a homeopatia como forma de caridade dentro do centro espírita. Até tem uma história curiosa para contar para vocês, um parênteses aqui, do Bezerra de Menezes, que ele, como vocês sabem, né? Ele foi médico, ele foi político e teve um período da vida dele que ele passou por grandes dificuldades financeiras. E ele estava nesse período trabalhando com homeopatia e queriam que ele assumisse a Federação Espírita, a presidência da Federação Espírita do Brasil. E ele não queria. E então ele foi conversando com o espírito de Santo Agostinho e ele falou: não, meu Deus, como é que vocês querem que eu viva, né? Eu preciso também sobreviver, eu preciso de dinheiro. E dele, então tá, quando você precisar de dinheiro, pode deixar que nós vamos mandar para você outros discípulos como que mandamos anteriormente. Que discípulo foi esse? O Bezerra de Menezes estava sem dinheiro e apareceu na porta dele um jovem muito bem apessoado e falou que queria ter aulas de matemática. Deu Bezerra, tipo, matemática não é, estou precisando de dinheiro, então tá. E o menino pegou adiantado. E ele pegou os livros na biblioteca de matemática para estudar e o menino nunca mais apareceu. Então foi alguém, né, que a espiritualidade encaminhou para que fosse ali, levasse o dinheiro para ele, para que ele pudesse continuar trabalhando com os receituários homeopáticos gratuitos da forma que ele havia fazendo. Numa manifestação publicada na Revista Espírita de 1863, Santo Agostinho refere-se à homeopatia como matéria espiritualizada. Temos a alma do medicamento, mais exatamente seu componente energético, liberado a partir do processo de utilizada. Em tal condição, ele atua diretamente sobre o desajuste perispiritual, com reflexos salutares da economia física, e enfatiza: a homeopatia tem o mesmo magnetismo liberado das substâncias dinamizadas do passe. Outra questão que as pessoas costumam querer saber é que, se eliminando os problemas perispirituais, essa associação produz cura definitiva. Eu fazendo uso da homeopatia, vou curar definitivamente o meu perispírito? Não é tão simples assim. Embora seu alcance seja maior, tanto a homeopatia quanto o magnético ainda representam um tratamento de superfície que atinge efeitos. É preciso sempre eliminar a causa geradora desses nossos males. Estas residem no nosso íntimo e em nossa maneira de ver o mundo. Por isso que a gente sempre bate na tecla da reforma íntima, do conhece-te a ti mesmo. A gente precisa resolver a causa conosco também. Não adianta eu fazer o tratamento homeopático e eu continuar olhando as pessoas julgando, sempre zangado, mal-humorado, aquela coisa voltar para mim de novo. Então a gente precisa se ajudar e se trabalhar também para que a homeopatia também faça efeito. Para os espíritas, Hahnemann teria sido um missionário que, enviado pela espiritualidade, foi incumbido de desenvolver uma prática de cura que chegasse ao fluido vital, e não somente aos órgãos da medicina atual. Daí porque, então, a realização das sucessões e diluições dos medicamentos homeopáticos, tudo para dinamizar o medicamento, tornando-o apto para agir profundamente, porém de forma menos agressiva. E a gente encontra comunicações do Hahnemann no Evangelho segundo o Espiritismo, na Revista Espírita de 1863, que ele fala sobre a cólera, que foi fundador da homeopatia, e faz alguns apontamentos sobre a atualidade da ciência. Há mensagens atribuídas a Hahnemann em obras póstumas, apontando que o espiritismo seria, então, um grande auxiliar da medicina. É importante reiterar aqui que a relação da homeopatia e o espiritismo não é algo dado, ou seja, que todo homeopata seja espírita, foi uma relação construída em tempos. Então a ideia da palestra de hoje era mostrar para vocês mais ou menos qual é a essência da homeopatia, toda essa relação que ela tem com a doutrina espírita, com o perispírito, como que ela atinge o nosso corpo, por que ela não é tão facilmente diagnosticada pela medicina atual, que ela corre sim de forma mais leve, para
encontrados em farmácia não conseguem muito essa forma de tratamento e que vocês citarem, né, abram as portas para essa nossa nova forma de tratamento, que acredito que vocês terão uma cura de repente mais eficaz do que aquelas que estavam com os remédios comprados na farmácia, né? Então é uma antiga medicina que está aí à disposição de todos e que às vezes por falta de conhecimento ou um pouquinho de preconceito a gente deixa de aproveitar essa bênção enviada para nós. Eu agradeço a todos pela atenção e convido a vocês agora a rezarem um Pai Nosso comigo para a gente encerrar a palestra da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Boa noite a todos, obrigada pela atenção. Assim seja e obrigada.